do Senhor, amém? Nós estamos no culto de celebração da ADET Espaço Vida, mais um culto ao qual nós temos certeza que a presença do Espírito Santo, nosso Salvador Jesus Cristo, está aqui também essa noite. Antes de começar a oração inicial, gostaria de lembrar os irmãos que nós estamos entregando aqui o suco de uva e o pão. Ainda dá tempo de você vir buscar, eu sei que atrapalhou um pouco, mas poucos irmãos até agora vieram. Então estaremos aqui até as 8, até o final do culto, tanto eu quanto o presbítero Wesley, para você vir buscar o suco de uva e o pão, para você ceiar no sábado, lembrando que a nossa ceia será online também, às 20 horas no sábado, amém? Gostaria de convidar os irmãos a estarem em oração, se colocar de pé, de joelho aí na sua casa, se conectar com a presença do Espírito Santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te engrandecemos. Pai amado, pedimos a sua misericórdia, Pai amado, sobre a nossa vida esta noite. Ó Deus, toma cada vida de cada um de nós, Pai amado, a vida de cada irmão, Pai amado, que está na sua casa nesse momento. Os irmãos, Pai amado, que ainda estão trabalhando, que estão tomando direção, Pai amado, aos seus lares. Ó Deus querido, que a tua presença, Pai amado, Pai querido, Pai santo, venha suprir as nossas necessidades. Venha repreender, Pai amado, todo o mal. Nós, enche-nos, Pai amado, da tua unção, da tua glória, da tua graça. Ó Pai amado, usa-nos, Pai amado, para sermos instrumento da tua palavra. Usa, Pai amado, o presbítero Wesley, Pai amado, o pregador desta noite, para ser o instrumento da tua palavra. Usa, Pai amado, o ministério Elos, Pai amado, esta noite, para entoar, Pai amado, te engrandecer e aonde também sentiremos a tua presença. Ó Pai amado, que cada casa, cada computador, que cada celular, Pai amado, que cada televisão ligada, Pai amado, em algum local, Pai amado, na Ceilândia, ou até mesmo fora dela, Pai amado, fora talvez até mesmo, Pai amado, deste país, Pai amado, neste momento, o Teu Espírito Santo da verdade, o Teu Espírito, Pai amado, consolador, o Teu Espírito Santo, Pai amado, que traz, Pai amado, revelado e oculto tudo aquilo que, Pai amado, necessitamos saber. Venha, Pai amado, habitar, venha, Pai amado, Pai querido, Pai santo, transformar. Venha, Pai amado, Pai querido, repreender toda enfermidade. Venha repreender, Pai amado, todo problema conjugal. Venha repreender, Pai amado, todo problema financeiro. Venha repreender, Pai amado, toda depressão. Venha repreender, Pai amado, tudo aquilo que não habita e que não pertence a Ti. Porque esse lar, Pai amado, esta pessoa que está, Pai amado, conectado conosco esta noite, ela não pertence ao inimigo, mas ela pertence a Ti, ó Deus. E eu sei que o Senhor pagou um alto preço por cada um deles, por cada um de nós. E eu sei, Pai amado, que se nós clamarmos pelo Seu nome, se nós nos arrependermos, Pai amado, e clamarmos pelo Seu nome, confiarmos, Pai amado, no Espírito Santo, que, Pai amado, está aqui para nos auxiliar. Eu sei, Pai amado, que a Tua presença vai entrar no carro, vai entrar no serviço, vai entrar na casa, vai entrar neste momento de dificuldade que estamos passando. E, Pai amado, tudo isso irá se solucionar, porque confiamos num Deus grande, poderoso e que nos guarda. E Pai amado, tem grandes coisas para fazer através de nós e por nós. Ó Deus querido, abençoa o Ministério Elos mais uma vez. Entrega, Pai amado, a vida dos Teus servos esta noite. E que nós venhamos entregar, Pai amado, nosso perfeito louvor, com o coração, Pai amado, aberto e contrito, Pai amado, para Te entregar algo digno do Teu nome, em nome de Jesus. O seu coração e deixa depois do meu louvor, o Senhor me abençoou, me deu vestes novas, limpa agora estou. Adore ao Senhor, exalte com amor, confie no Deus vivo, o nosso Salvador. Deus, estou aqui para falar contigo. Deus, estou aqui para te pedir, ajuda-me
ser atraídos pela tua glória. Nós queremos ser atraídos pela tua glória. Nós queremos ser atraídos pela tua glória. Nós queremos ser atraídos pela tua glória. Depois do meu louvor, o Senhor me abençoou, me deu vestes novas, limpa agora estou. Adore ao Senhor, exalte com amor, confie no Deus vivo, o nosso Salvador. Deus, estou aqui para falar contigo. Deus, estou aqui para te pedir, ajuda-me. Nós queremos ser atraídos pela tua glória. 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 Nós queremos ser atraídos pela tua glória, Senhor. Nós queremos ser atraídos pela tua glória. 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 Aleluias. Que canção poderosa da parte de Deus, porque o que mais nos interessa é a ser atraído por esta unção, por este poder, por esta presença, que nosso coração vem estar ansioso somente por isso, de um dia nos encontrarmos com o nosso Rei Jesus. Gostaria de deixar uma palavra introdutória essa noite. Se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 14. Evangelho de João 20, a partir do versículo de número 14. Gostaria de pedir aos irmãos, lembrando que a nossa igreja, nós precisamos de 1000 inscritos no canal do YouTube. E o Ministério de Multimídia vai estar colocando agora o link, postando o link agora, lá no nosso grupo da nossa igreja. E eu gostaria que você, neste momento aí mesmo, antes da gente ler essa palavra, eles estão publicando agora, pega esse link, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, para que essas pessoas também venham se inscrever no nosso canal do YouTube, para que nós também venhamos poder transmitir o nosso culto ao vivo pelo YouTube. Nós já temos a ferramenta do WhatsApp, é uma bênção, do Facebook, perdão, já é uma bênção na nossa vida, mas seria ainda mais proveitoso para nós se tivermos essa oportunidade de estar transmitindo pela ferramenta do YouTube, amém? Pegue esse link, está aí no grupo da nossa igreja, compartilhe em nome de Jesus.
Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo de número 14. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus, e disse-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, se foste tu que o levaste, diz-me aonde puseste, e eu irei buscar. Disse Jesus: Maria. Voltando-se ela, diz em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Vai, porém, aos seus irmãos e diz-lhe: Subo a meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos: Viram o Senhor e as coisas que ele lhe disse. É tão interessante, depois que Jesus ressuscita, Maria vai até o sepulcro, cuidar, do morto, cuidar ali do corpo. É tão interessante esse texto porque Jesus ele já tinha dito, já tinha anunciado que ele iria voltar. Ele já tinha dado o tempo que ele ia voltar, após os 3 dias. Jesus já tinha anunciado que ele venceria a morte. E é interessante que a primeira escolha que Maria tem não é se alegrar, não é ficar feliz. É porque existem momentos na nossa vida que a gente esquece da promessa, e essa promessa de Jesus é uma das promessas mais valiosas, se não a maior, porque ele venceu a morte, venceu o pecado através desse sacrifício. E Maria se esquece disso. Maria esquece que Jesus venceu a morte e agora ela prefere chorar. Maria prefere agora se lamentar. Maria conversa com o anjo e não percebe. Maria começa a conversar com o próprio Jesus Cristo e não percebe. Sabe o que eu entendo com isso? Muitas das vezes os anjos do Senhor já estão cuidando da nossa vida há muito tempo e nós não temos percebido. Muitas das vezes Jesus está cuidando da nossa vida há muito tempo e nós não temos percebido. Mas deixa eu te falar uma coisa esta noite. Se for necessário Jesus te chamar pelo seu nome, para você reconhecer que Jesus Cristo está na tua vida, aí na tua casa, mesmo diante do coronavírus, mesmo diante da epidemia, mesmo diante de dificuldades financeiras, se for necessário Deus chamar pelo seu nome, Ele vai bradar do céu e vai chamar. E você vai reconhecer dentro do seu coração: Rabuni, oh, Deus meu, Senhor meu. Sabe por quê? Porque quando reconhecemos o nosso Senhor, quando conhecemos a sua voz, quando reconhecemos que o nosso Jesus, ele venceu até mesmo a morte, quando reconhecemos que o nosso Jesus, ele não tarda em cumprir as suas promessas, quando reconhecemos que o nosso Jesus está vivo, quando reconhecemos que o nosso Jesus é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Quando nós reconhecemos isso, a primeira coisa que nós queremos fazer é fazer como Maria Madalena, adorá-lo. Raboni, Deus meu, Senhor meu, digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória, ó Senhor meu. Que esse venha a ser o desejo do nosso coração esta noite, mesmo em nossos lares. Nosso desejo venha a ser adorar ao Senhor, glorificar a Deus, bendizer a Deus, entregar o nosso coração a Deus. E que nós também venhamos entregar as nossas finanças. Gostaria de lembrar que a nossa igreja ela continua abrindo, mesmo em momentos, em um curto momento, que não é da forma que nós gostaríamos, mas Deus sabe de todas as coisas. Então nós estamos abrindo a nossa igreja e essa abertura deste culto gera gasto, gera custo. E eu gostaria de pedir a contribuição dos irmãos. Tanto eu quanto o presbítero Wesley estamos nos disponibilizando até ir à sua casa. Se você tiver uma oferta,
Se você quiser dizimar, nós estaremos recebendo para ajuda e contribuição para que esta obra continue e permaneça firme e forte. Nós sabemos que nós temos irmãos aqui fiéis em nossa igreja. Então, se você tem uma oferta, tem um dízimo, manda uma mensagem para mim ou para o presbítero Wesley. Nós estaremos aí nos deslocando até o seu lar, recebendo a sua oferta e seu dízimo, e você vai estar adorando ao Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria desde já você separar neste momento a sua oferta, o seu dízimo, colocar perto do seu coração. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, e eu tenho certeza que Deus vai continuar prosperando o seu lar, porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel e não deixa nenhum dos seus servos padecer, passar miséria, passar fome. Deus, ele sempre nos sustenta e tem uma prosperidade especial para a nossa vida. Gostaria de lembrar também, antes de nós orarmos e louvarmos ao Senhor mais uma vez, gostaria de lembrar mais uma vez que nós estamos com o nosso culto de Santa Ceia no sábado, a partir das 20 horas. Como eu falei, nós ainda estamos aqui, ainda tem mais 45 minutos para você vir até o templo, buscar o pão e o suco de uva. Estaremos entregando para você até este horário. Se por acaso você não conseguir, por qual seja o motivo, gostaria que você mandasse uma mensagem para mim, para o presbítero Wender, para o presbítero Wesley, para o pastor Carlos, para o pastor Adeilton. Nós estaremos levando o pão e o suco de uva na sua casa para você estar ceando junto conosco no sábado, a partir das 20 horas. Não deixe de renovar a sua aliança com o Senhor, a comunhão com seus irmãos, através da Santa Ceia do Senhor. Então, se você não pôde estar aqui, mande uma mensagem agora para nós, que nós estaremos fazendo essa entrega para você. Até sábado, meio-dia, nós estaremos entregando. Esse é o horário máximo. Até sábado, meio-dia, nós estaremos entregando esses instrumentos da Santa Ceia. Mas eu peço que os irmãos providenciem e agilizem da melhor forma e da forma mais rápida possível, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca sua oferta, coloca seu dízimo. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te engrandecemos. Nós entregamos, Pai amado, as nossas ofertas, os nossos dízimos diante de Ti. E nós te agradecemos porque o Senhor tem, Pai amado, nos sustentado, tem provido, Pai amado, Pai querido, mantimento na vida de cada um de nós. Ó Deus, repreende, ó Pai amado, toda fúria do inimigo, todo provador, todo devorador, todo destruidor, todo migrador. E prospera, Pai amado, os lares dos teus filhos. Em nome de Jesus. E que a nossa alegria venha ser, Pai amado, estar, Pai amado, diante da Tua presença, te louvando e te engrandecendo. Também, Pai amado, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus nessa noite. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus.
eu marquei o encontro com Deus aqui, nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz nos darei. Eu marquei o encontro com Deus. Basta aquele toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta aquele toque, Senhor. Basta aquele toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta aquele toque, Senhor. Basta aquele toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta aquele toque, Senhor. Basta aquele toque, Senhor. Aleluias. Quero convidar aqui o presbítero Wesley, é o pregador desta noite. Amém? Vamos estender as nossas mãos, vamos orar mais uma vez pela vida do servo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entregamos, Pai amado, a vida do teu servo em tuas mãos. Nós pedimos, Pai amado, que a tua direção, da tua palavra, Pai amado, venha, Pai amado, através dele aos nossos corações. Pai amado, que ele venha trazer uma palavra, Pai amado, poderosa, vindo do céu, que eu sei que o Senhor já ministrou em seu coração. Que nós venhamos estar, Pai amado, Pai querido, como terra boa, Pai amado, pronto para receber esta semente, germinar e, Pai amado, crescer, para que um dia venhamos, Pai amado, produzir frutos e frutos bons e que permaneçam. Toma a vida do teu servo com teu poder e a tua glória, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu quero saudar todos os irmãos, os que estão aqui na igreja, os que estão nos assistindo nessa transmissão. Que a graça e o amor de Deus ele possa estar conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Irmãos, eu quero convidar vocês, eu prometo que eu vou ser breve, a abrirem suas Bíblias lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1. No livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai dos teus pais, e da tua parentela, e da tua casa, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele.
E Abrão tinha 75 anos de idade, quando ele partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã. E para a terra de Canaã eles vieram. Glórias a Deus. Irmãos, os estudiosos eles dizem que nós tomamos cerca de 35 mil decisões ao longo do nosso dia. Decisões como se eu vou acordar quando o despertador toca ou se eu vou dormir mais 5 minutos. Decisões como que roupa eu vou vestir, se eu vou trabalhar de carro, se eu vou trabalhar de ônibus, qual o caminho eu vou fazer para chegar até o meu trabalho. E até aquelas pessoas que escolhem não tomar nenhuma decisão, elas já estão decidindo. Elas estão decidindo não decidir. E a verdade é que ao longo dos nossos dias e ao longo das nossas vidas, essas decisões que nós tomamos, elas podem tanto nos aproximar de Deus ou nos afastar da sua presença. Em 2018, a Netflix ela lançou o seu primeiro filme interativo. E era muito interessante porque nesse filme nós podíamos ver, visualmente mesmo falando, as consequências das nossas decisões. Porque de certo em certo tempo o filme ele parava e você tinha uma série de opções para fazer o personagem seguir. E a cada decisão que você tomava levava para um caminho totalmente diferente do outro. Esse filme, a ideia em si, ele não passa nada que seja proveitoso para as nossas vidas. Mas era interessante ver como uma pequena decisão que nós tomamos no início do dia pode interferir como é que nós vamos acabar nele. Isso é engraçado porque muitas vezes nós não damos valor para as pequenas decisões que nós tomamos. Nós não paramos para ver as consequências dessas pequenas decisões. Ninguém acorda pela manhã filosofando: hoje eu vou escovar primeiro os dentes ou eu vou passar o fio dental? E se eu passar o fio dental primeiro, qual vai ser a consequência disso para a minha vida? Ninguém se questiona dessa maneira, ninguém se questiona com tanta intensidade. Mas quando as grandes decisões elas chegam, aí nós paramos para pensar. Se eu decido comprar um carro, eu preciso pensar se eu vou ter dinheiro para pagar a prestação, se eu vou ter dinheiro para pagar o seguro, para pagar a manutenção, para pagar o combustível. Eu começo a pensar em todos os detalhes. Quando eu vou trocar de emprego, eu também penso em tudo. Se a diferença salarial vai compensar eu começar do zero, a mudar toda a minha rotina, se vai realmente valer a pena. E a gente começa a pensar nessas grandes consequências das decisões que nós tomamos. Mas a verdade é que talvez esse seja o nosso maior problema. Nós não pensamos nas consequências das pequenas decisões que nós tomamos. E as pequenas decisões, elas podem sim trazer grandes consequências para as nossas vidas. Pequenas decisões que nós tomamos, como, por exemplo, não vir à igreja no domingo. Ah não, eu não vou para a igreja hoje porque eu estou muito cansado. Eu trabalhei a semana inteira, então eu não vou hoje. Hoje é domingo, eu preciso descansar. Na segunda-feira eu também não vou para a igreja porque eu preciso limpar a casa. Na terça-feira eu preciso fazer compra. Na quinta-feira eu preciso visitar meus parentes. E quando eu vou me dando conta, cada dia eu venho menos para a igreja até que eu chego a um ponto em que eu não venho mais. Porque as pequenas decisões que eu tomei ao longo desses dias trouxeram consequências muito grandes para as minhas vidas, para as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre as atitudes, sobre coisas que nós precisamos prestar atenção antes de tomar decisões ou até mesmo depois que nós tomamos. 3 pontos chaves que nós devemos deixar em nossos corações para que as nossas decisões elas sejam sempre decisões que edifiquem as nossas vidas, decisões que nos aproximem de Deus e não decisões que nos levam para longe da presença do Pai. O primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é sobre o caminho mais fácil. Muitas vezes nós tomamos decisões escolhendo aquilo que é mais fácil e agradável aos nossos olhos. Muitas vezes nós olhamos para a situação e pensamos: isso é interessante para mim. Aquele outro caminho pode até parecer bom para eles, mas para mim não. Esse daqui que é o caminho certo. E então a gente começa a escolher os caminhos mais fáceis, como se os caminhos mais fáceis fossem de fato os melhores para as nossas vidas. Quando Deus ele faz essa promessa para Abrão, Deus ele é bem claro: Abrão, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus ele estava dando para Abrão uma grande decisão a ser tomada. E Abrão ele tinha 2 opções: aceitar os planos e a proposta de Deus, e ir aonde Deus estava mandando, ou permanecer aonde ele estava, permanecer inerte, e viver a vida que ele estava vivendo, presenciar as coisas que ele já estava presenciando. Ele tinha essas 2 opções, mas a Bíblia nos diz que Abrão ele pensa, então ele decide, ele vai seguir as promessas de Deus. Mas ao tomar esta grande decisão, que é seguir as promessas de Deus,
Abrão também teve que se questionar. Abrão teve que perguntar: eu preciso tomar mais uma pequena decisão. Eu vou sozinho ou eu vou levar alguém comigo? Eu vou seguir sozinho as promessas que Deus fez para mim ou eu vou levar alguém? Será que eu levo alguém comigo? Será que eu preciso de alguma companhia? E Abrão então ele decide que ele iria sim seguir as promessas de Deus e que ele também iria levar consigo a sua esposa, o seu sobrinho Ló e os servos que ele tinha. Essa decisão de levar seu sobrinho, uma pequena decisão, iria interferir no propósito que Deus tinha para a vida de Abrão para aquele momento. Porque a Bíblia diz que Abrão e Ló, eles já tinham muitas posses quando eles já estavam ali, na terra deles. Mas à medida que eles saíram de lá e começaram a andar nas promessas de Deus, a Bíblia diz que eles começaram a adquirir riquezas. A Bíblia diz que eles começaram a adquirir muitas posses. A Bíblia diz que eles começaram a adquirir muitas coisas. E a terra que eles estavam já não suportava mais os dois. Eles haviam conquistado tanto, haviam tido tantas coisas, que o lugar que eles estavam já não comportava os dois. E é interessante porque quem decidiu levar Ló foi Abrão. Deus ele falou: Abrão, sai da sua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Mas Abrão decidiu levar consigo Ló. Isso traria consequências. A Bíblia diz que esse início de conflito começa quando os pastores de Abrão e os pastores de Ló começam a brigar entre si. Porque eu não preciso explicar que um pastor, ele quer o melhor para o seu rebanho. Então, se os pastores de Abrão tinham um rebanho e queriam o melhor para eles, eles iriam querer as melhores terras para pastorear aquele rebanho. Eles iriam querer as águas mais puras para saciar a sede daquele rebanho. Assim como os pastores de Ló. Então era natural que à medida que os rebanhos fossem crescendo, a terra não estava aumentando. Então, se tinha um pedaço de terra determinado para eles e o rebanho estava aumentando, não havia espaço para os dois. Então os pastores começavam a ter atrito entre si para decidir quem é que iria ficar com a melhor parte da terra, para quem iria ficar com a melhor porção daquela terra. E Abrão então ele percebe que não havia mais como ele ficar com o seu sobrinho Ló. Então ele percebe que ele precisaria se separar do seu sobrinho Ló. Uma pequena decisão que Abrão tomou estava de certa forma travando o crescimento de Abrão. Abrão não poderia crescer mais porque senão ele daria atrito com seu parente. Abrão não poderia crescer mais senão os pastores iriam cada vez mais ter brigas, desavenças. Quando Deus ele fala para Josué que o povo deveria dar 7 voltas ao redor das muralhas. As muralhas elas não vieram ao chão porque foram dadas 7 voltas. A muralha veio ao chão porque eles obedeceram a Deus. Poderia ter sido qualquer outra imposição de Deus. As muralhas vieram ao chão porque aquele povo decidiu obedecer à voz de Deus. A 7ª volta foi tão importante quanto a primeira. E a primeira foi tão importante quanto a segunda. E a segunda foi tão importante quanto a terceira. As muralhas elas caíram por causa da obediência que o povo teve para a voz de Deus. O segredo para a nossa vitória, o segredo para a gente conquistar aquilo que nós tanto buscamos de Deus, está na obediência. Está em nós entendermos que os planos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Por mais que um caminho possa parecer mais agradável aos nossos olhos, se não for o caminho que Deus propôs para as nossas vidas, é apenas um caminho de enganação. A gente não pode esquecer que acima de todas as coisas está Deus em nossas vidas. Nós servimos a um Deus que não erra. Nós servimos a um Deus que não falha. O nosso Deus, ele tem conhecimento sobre todas as coisas e todas as pessoas que existem debaixo dessa terra. Então a Bíblia diz que Abrão, ele começa a perceber que não dava mais para ficar com seu sobrinho Ló. E ele então decide que eles precisariam se separar. Ele chega para Ló e fala: Ló, nós não conseguimos mais ficar na mesma terra, nós prosperamos demais. Não há mais espaço para nós dois aqui. Então eu vou fazer o seguinte: você pode escolher a terra que você quiser. Você pode ir para a direção que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você pode escolher aquilo que você achar que é melhor para você. E a Bíblia nos diz que Ló ele começa a olhar. Ele olha para as terras que estavam diante deles. E ele começa a olhar, ele começa a pensar: o que vai ser melhor para mim aqui? Ele começa a olhar de um lado, começa a olhar para o outro. E a Bíblia nos diz que Ló decidiu para si. Ló decidiu para si. A Bíblia não diz que Ló, consultando a Deus, escolheu.
A Bíblia não diz que Ló, consultando a sua família, escolheu. A Bíblia não diz que Ló, consultando a Abrão, escolheu. A Bíblia nos diz que Ló escolheu para si. O grande problema de nós tomarmos decisões simplesmente pensando naquilo que é agradável aos nossos olhos, simplesmente pensando naquilo que pode ser melhor financeiramente para nossas vidas, é que nós estamos tomando decisões confiando única e exclusivamente na força do nosso braço. Nós estamos tomando decisões confiando única e exclusivamente no nosso intelecto, confiando única e exclusivamente no valor que está depositado em nossas contas bancárias. Mas quando nós tomamos decisões desta forma, nós também estamos tomando decisões confiando apenas em nós. E o problema de confiar apenas em nós é que nós, como humanos, somos falhos. Nós, como humanos, erramos. E tomar decisões confiando apenas em nós é tomar decisões fadadas a um erro. Mas quando nós tomamos decisões debaixo da vontade de Deus, debaixo da autoridade de Deus, debaixo das promessas de Deus, são decisões que jamais vão ser frustradas, porque os planos de Deus são perfeitos. Quando nós entendermos que maior é o plano de Deus para as nossas vidas do que os nossos próprios planos, nós vamos começar a viver coisas sobrenaturais, porque nós vamos estar debaixo da autoridade e debaixo da promessa e debaixo da ação de Deus. Ló decidiu para si. A Bíblia diz que Ló, ele olhou e ele decide então que ele iria para as planícies do Jordão. Ló deve ter pensado em tudo. Ló, ele pensou que aquela terra poderia ser mais próspera, que poderia dar mais alimento para o seu rebanho, que poderia dar uma qualidade de vida melhor para a sua família. Ló pensou em tudo. Mas a Bíblia diz que existia um problema nessas planícies. E Ló não percebeu isso. As planícies, elas ficavam próximas de Sodoma e de Gomorra. Eu não preciso lembrar vocês que em Sodoma e Gomorra havia todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidade, todo tipo de afronta a Deus. E Ló escolheu para si viver próximo de Sodoma e Gomorra. E essa decisão iria trazer consequências não só para a vida de Ló, mas para a vida de toda a sua família. É por isso que lá em 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 6 a 8, a Bíblia nos diz: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando exemplo do que sucedera aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido, com um procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. A Bíblia nos diz que Ló era um homem justo. A Bíblia nos diz que Ló era um homem que temia a Deus. A Bíblia nos diz que Ló, ele estava completamente amargurado, sua alma estava amargurada por estar perto de Sodoma e de Gomorra. Mas a Bíblia também nos diz que Ló escolheu para si viver próximo de Sodoma e Gomorra. A decisão foi de Ló. E isso nos ensina que não é em qualquer lugar que um cristão entra, não é em qualquer lugar que um cristão pisa, não é em qualquer lugar que um cristão frequenta, não é em qualquer lugar que um cristão come, não é em qualquer lugar que um cristão estuda, não é em qualquer lugar que um cristão trabalha, não é em qualquer lugar que um cristão mora, porque a Bíblia diz que nós devemos fugir da imagem do mal. E fugir da imagem do mal, entre outras coisas, é perceber e prestar atenção aonde é que nós estamos indo, com quem é que nós estamos andando, o que é que nós estamos fazendo. Fugir da imagem do mal significa, nas pequenas decisões, nós enxergarmos Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus. Ló escolheu para si viver próximo de Sodoma e Gomorra. A amargura na alma de Ló foi escolha dele, foi decisão dele, foi consequência das escolhas que ele teve. E eu conheço várias pessoas, não uma, não duas, mas várias pessoas, que tomaram um caminho mais fácil, que escolheram um caminho que era mais agradável aos seus olhos, que foram para lugares que Deus não mandou ir, que foram para lugares que eles acharam que era o melhor. Pessoas que estavam na igreja, pessoas que cantavam, que pregavam, que adoravam a Deus, e por consequência das decisões, estão afastadas dos caminhos do Senhor, porque eles escolheram para si viver nas planícies, próximos de Sodoma e de Gomorra. A Bíblia diz que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Foi decisão, foi escolha, e as consequências, elas vêm. Nós podemos escolher aquilo que nós vamos decidir,
mas nós não podemos decidir as consequências das nossas escolhas e as consequências das nossas decisões. O segundo ponto que eu quero falar com vocês nessa noite: decida recomeçar. Nós somos homens, nós somos falhos, nós não somos perfeitos, nós estamos aqui à procura da perfeição. E enquanto nós estamos à procura da perfeição, nós vamos errar, nós vamos falhar. Ninguém vai acertar 100% das vezes, mas você vai errar todas as vezes que você decidir permanecer parado e inerte diante de um erro. Todas as vezes que você decidir parar e simplesmente esquecer da sua vida, quando você toma uma decisão errada, você vai continuar errando. Muitas vezes, para corrigir um erro, muitas vezes para mudar uma decisão que nós tomamos, nós vamos ter que dar um passo para trás, para depois conseguirmos dar 2 para frente. Mas o grande problema de você dar um passo para trás é que quando você volta, você vem de encontro ao seu orgulho, você vai de encontro a você mesmo. E vencer a si próprio não é uma tarefa fácil. É por isso que muitas pessoas hoje, elas não vivem o que precisam viver. Elas não sentem o que precisam sentir. Elas não recebem o que precisam receber da parte de Deus. Porque são pessoas que não se permitem admitir que estão erradas. Por não permitir admitir que estão erradas, elas não se permitem ser transformadas. Elas não se permitem que Deus ele entre e faça morada. Elas não permitem admitir que elas precisam de ajuda. E por não permitir admitir que elas precisam de ajuda, elas não abrem espaço para que Deus ele entre e transforme todas as coisas. Elas não abrem espaço para que Deus ele entre e construa tudo de novo. Porque as pessoas hoje, elas estão tão focadas no seu próprio orgulho, tão focadas no seu próprio ego, tão focadas em suas próprias vidas, que elas não conseguem enxergar o peso das decisões. Elas não conseguem ver que Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Ele sempre tem uma nova chance para nós. Mas para que isso aconteça, eu preciso permitir que Deus ele entre e construa e faça morada aonde é que ele precisa fazer. Não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Não da minha forma, mas da forma de Deus. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Em outras palavras, o apóstolo Paulo aqui ele está falando sobre metanoia. Metanoia é a palavra grega que significa mudança de pensamento, arrependimento. Muitas vezes para a gente mudar algo que nós erramos, muitas vezes para corrigir um erro, muitas vezes para dar um passo em frente, nós vamos ter que voltar até onde nós erramos, para corrigir e fazer tudo de novo. Quando Deus ele faz uma promessa para Abrão, ele fala: Abrão, sai da sua terra, da sua descendência, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão, em todos os lugares que ele passava, ele levantava um altar ao Senhor. Mas quando Abrão e sua família chegam até o Neguebe, e nesse momento Ló ainda estava com eles não haviam se separados. Quando Abrão chega até o Neguebe, a Bíblia diz que sobreveio sobre Canaã uma grande fome. Então Abrão ele decide ir com toda a sua família para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele olha para sua esposa e fala: olha, quando eles te perguntarem, não fala que nós somos casados, fala que eu sou seu irmão. Porque Abrão ele sabia que Sarai era uma mulher muito bonita e que o faraó iria querer tomá-la como esposa. E assim como Abrão havia pensado, aconteceu. Quando eles chegam no Egito, o faraó quer que Sarai seja sua esposa. E ele começa a agradar Abrão com uma série de presentes, de oferendas, com ofertas. Ele dá alimentos, dá roupas, dá escravos, dá todo tipo de oferta. Mas chega um momento que a mão de Deus pesa sobre a vida de Faraó e sobre a família de Faraó. Então Faraó descobre que aquilo estava acontecendo porque ele estava tomando como mulher a mulher de Abrão.
Ele então expulsa Abrão e toda a sua família do Egito e manda que eles levem consigo tudo aquilo que eles haviam conquistado lá. E o mais interessante é que Abrão, ele teve a escolha. Abrão decidiu ir para o Egito. Mas Abrão não teve a escolha de decidir ser expulso de lá. A consequência da escolha de Abrão foi ser expulso de lá. Agora a coisa mais interessante disso é que quando Abrão é expulso do Egito, ele tem que voltar para o Negueb. Abrão tem que voltar para o lugar onde ele decidiu errar. Ele tem que voltar para o lugar onde ele parou de confiar na palavra de Deus. Ele tem que voltar para o lugar onde ele decidiu que iria mentir para Faraó. Ele tem que voltar para o lugar onde ele havia errado, para corrigir o erro. E voltar aonde nós erramos não é fácil. Porque muitas vezes as pessoas elas vão olhar para você e elas só vão enxergar o seu erro. As pessoas vão olhar para você e vão enxergar que você é a mesma pessoa. Elas não acreditam que você mudou. Elas não acreditam que você pode ser uma pessoa diferente. E elas vão querer te acusar. Elas vão querer dizer que você é a mesma pessoa, que você já errou demais, que não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus, ela me dá autoridade para te dizer: não tenha medo do que o homem fala. Não tenha medo do que o homem pensa. Se preocupa com o que o seu Deus pensa ao seu respeito. Se preocupa com o que o seu Deus espera de você. Se preocupa em agradar o seu Deus. Por mais que o homem possa dizer que não tem mais jeito, que não tem mais solução, porque você já errou demais, você já falhou demais, porque eles não confiam mais em você, porque eles acham que as promessas de Deus não podem te alcançar. Eu quero te lembrar nessa noite que quando Deus ele fez a promessa para Abrão, ele tinha 75 anos. Quando Noé terminou de construir a arca e o dilúvio sobreveio sobre a terra, Noé já estava com 600 anos. A Bíblia nos diz que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Não se preocupe com a questão do tempo. Não se preocupe com o que o homem fala. Não se preocupe com o que o homem diz. Não se preocupe com o que o homem vê. Se preocupe com o que o teu Deus pensa a teu respeito. Se preocupe com a promessa que o teu Deus tem para a sua vida. E quando você entender isso, você vai perceber que sempre há a oportunidade de você recomeçar. Por mais que o mundo possa dizer para você que não tem mais jeito, que não tem mais solução, Jesus ele veio e ele deu a sua vida para que todo aquele que nesse crê tivesse vida, e não vida qualquer, mas vida com abundância. Sempre tem uma chance para você. Sempre tem um escape de Deus para a sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer que Deus ainda é Deus na sua vida. Que Deus ele ainda tem autoridade sobre todas as coisas. E que não importa o que o homem diga, não importa o que o homem faça, Deus ainda é Deus. Quando Moisés ele decide que iria fazer, iria cumprir, iria seguir a determinação de Deus, Moisés ele teve que voltar para o Egito. Moisés teve que voltar para o lugar onde ele havia fugido. Voltar para o lugar onde ele havia matado aquele egípcio. A Bíblia diz que Moisés ele teve medo, como qualquer pessoa na condição de Moisés também teria. Mas Moisés não permitiu que o medo dele falasse mais alto que o amor que ele tinha por Deus em seu coração. E Moisés ele voltou para o Egito. Nessa noite quero te dizer que você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Fé que o seu Deus ele é maior que este vírus. Fé que o seu Deus ele é maior que todas as circunstâncias. Fé que o seu Deus é maior que o seu patrão. Fé que o seu Deus é maior que o seu emprego. Fé que o seu Deus é maior que o seu presidente. Fé que o seu Deus é maior que o governador. Fé que o seu Deus ele é maior que todo e qualquer gigante que se levanta contra a sua vida. Porque se Deus ele estiver contigo, pode se levantar o inferno todo, mas é para cair. Porque Deus ainda é Deus. Deus ele continua sendo Deus. E Deus ele sempre será Deus na sua vida. Mas para que isso aconteça, para que as promessas de Deus elas cheguem até o teu encontro, você precisa reconhecer que Deus ele ainda é Deus. As promessas de Deus são melhores que as nossas. Os sonhos de Deus são melhores que os nossos. Os planos de Deus para as nossas vidas são melhores do que os nossos. E que não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo de Deus, vai ser na forma de Deus e vai ser da forma e da autoridade de Deus. Não coloque impedimento para o seu Deus. Não limite a ação do seu Deus a condições humanas. Deus ele não tem medo de homens. Deus ele tem autoridade sobre toda esta terra. O teu Deus é maior do que tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. Não tenha medo, tenha fé. Moisés ele voltou para o Egito. Ele poderia ter implorado pelo perdão de Faraó. Ele poderia ter implorado para Faraó para voltar como um escravo. Mas Moisés ele não fez isso. Moisés ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado. Moisés cumpriu as promessas de Deus. E Moisés, a vida dele inteira, ele foi criado para ser um líder.
Ele teve os melhores professores, a melhor educação. A vida de Moisés já era uma preparação para aquilo que Deus iria fazer através da sua vida. Isso nos mostra que aquilo que Deus ele quer de você, aquela obra que Deus ele colocou na sua mão, Ele já te capacitou para você fazer. Tudo que você precisa entender é que você precisa entregar nas mãos de Deus para ser aperfeiçoado por Ele. Não se preocupe com o que Deus está colocando diante de você. Deus ele nunca vai exigir de você algo que Ele já não tenha te capacitado antes. Não tenha medo, tenha fé. Se Deus te pedir para ir falar com aquela pessoa, fala. Se Deus te pedir para orar, ora. Se Deus te pedir para clamar, clama. Confia no que o teu Deus está falando. Os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Moisés, ele decidiu que ele não iria entregar na mão de homens o que ele havia conquistado. Ele entregou nas mãos de Deus. E por entregar nas mãos de Deus, todo um povo foi salvo da escravidão, debaixo da autoridade de Deus. Porque Moisés entendeu que os planos de Deus eram maiores do que os planos dele. Moisés entendeu que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde para você mudar. Nunca é tarde para você se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Por mais que o inimigo possa dizer ao seu ouvido que não tem mais jeito, não tem mais tempo. Nunca é tarde para você voltar atrás e se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Confia no seu Deus. Não tenha medo. Tenha fé. E o último ponto que eu quero falar com vocês nessa noite. O último tópico vai ser: decida viver as promessas e os planos de Deus. Abrão, ele saiu da sua terra, ele saiu da sua parentela, mas ele não cumpriu com exatidão aquilo que Deus havia determinado. E isso trouxe consequências que eu já falei para vocês. Mas chega no momento em que Abrão ele percebe que ele precisava voltar. Chega no momento que Abrão percebe que ele precisava voltar para a direção de Deus, voltar para os caminhos de Deus. Então ele começa a pensar e ele decide que Ló e ele precisariam se separar. Cada um precisaria ir para um canto. E o interessante disso é que a promessa estava sobre a vida de Abrão. Abrão é que poderia ter escolhido a terra que ele queria. Abrão é que poderia ter escolhido a melhor terra para ele. Mas Abrão ele deixou Ló escolher. Abrão falou: olha, você vai para a direita, eu vou para a esquerda. O que você quiser você vai e eu faço o caminho oposto. Porque Abrão entendeu que a promessa estava sobre a sua vida. A promessa não estava sobre a terra, a promessa não estava sobre as coisas. A promessa estava sobre ele. Quem tem promessa de Deus não se preocupa em brigar por espaço. Quem tem promessa de Deus não se preocupa em brigar por holofotes. Quem tem promessa de Deus não se preocupa em passar a perna em ninguém. Quem tem promessa de Deus não se preocupa em passar a rasteira e puxar o tapete de ninguém. Quem tem promessa de Deus entende que por mais que a situação mude, a promessa continua sobre ele. E no tempo certo, Deus cumpre. No tempo certo, Deus age. Eu não sei nessa noite se você está na sua casa pensando que alguém tirou aquilo que era teu, que alguém tomou a promessa que era tua. Talvez você está na sua casa pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? Aquilo era meu e alguém tomou. Aquilo era meu e alguém conquistou. Talvez você esteja na sua casa pensando que não tem mais jeito, porque você está num lugar muito distante das promessas de Deus. Talvez você ache que você não está nas planícies do Jordão. Talvez você ache que você não está no lugar mais lindo do mundo para receber a sua bênção. Talvez você está na montanha. Talvez você está no deserto. Mas nessa noite eu quero te lembrar: a promessa de Deus não está sobre a terra. A promessa de Deus não está sobre os bens. A promessa de Deus não está sobre o teu emprego, não está sobre o teu carro. A promessa de Deus está sobre a tua vida. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé que o teu Deus ele é maior do que tudo isso. Tenha fé que as promessas de Deus estão sobre a sua vida. Não importa o que o homem fale, não importa o que o homem tente, não importa o que o homem faça, a promessa de Deus continua sobre a sua vida. A autoridade de Deus continua sobre a sua vida. Não se preocupe em brigar por espaço, por posição. Não se preocupe se o homem está tirando aquilo que é teu. Entrega nas mãos de Deus. Porque quando você entrega nas mãos de Deus, o homem não vai mais lidar com você, vai lidar com o seu Deus. Entrega nas mãos de Deus e confia no Deus que você serve. Abrão então ele percebeu que ele precisaria voltar para as promessas de Deus. Ele precisaria voltar para o caminho de Deus. Abrão então ele se separou de Ló. E lá no final do capítulo 13, Deus ele reafirma a promessa a Abrão. Ele disse que os descendentes, a descendência de Abrão, seria como a areia da terra, que ninguém seria capaz de contar. Abrão ele não estava vivendo ainda naquele exato momento.
a plenitude de todas as promessas de Deus. Mas Abrão estava no lugar certo para que elas acontecessem, que era debaixo da vontade e debaixo da autoridade de Deus. Ele tomou a decisão certa. Ele não escolheu o caminho mais fácil. Ele decidiu recomeçar. Ele decidiu voltar para Deus. Ele decidiu voltar para as promessas de Deus. A pergunta central desta noite é: você tem tomado as suas decisões baseadas naquilo que é agradável aos seus olhos? Ou você tem tomado decisões baseadas naquilo que Deus quer? Baseado naquilo que Deus planeja para a sua vida? Nós podemos escolher a decisão que nós quisermos. Nós temos livre-arbítrio. Você pode sair da sua casa hoje e fazer o que você quiser. A escolha é sua. Deus, ele te dá o livre-arbítrio. Mas sobre as nossas vidas também está a lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Você pode escolher o que você planta, mas você não pode escolher o que você colhe. Porque as consequências de todas as nossas decisões, elas chegam. Tanto consequências boas, como consequências ruins. Consequências que nos edificam, como consequências que nos destroem. Você é livre para escolher o caminho que você quiser. Mas nessa noite eu te convido a escolher viver as promessas de Deus. Viver os planos de Deus. Viver os sonhos de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes nós dizemos que Deus, ele é importante. Que Jesus, ele é importante em nossas vidas. Mas existe uma grande diferença entre ser importante e ser suficiente. Eu falo que Jesus, ele é importante na minha vida. Mas quando chega uma dificuldade, eu corro para todo lado. Eu vou para o banco, eu vou para o amigo, eu vou para a família. E se nada disso der certo, aí eu vou para Jesus. Eu trato Jesus como se ele fosse uma maleta de primeiros socorros, que fica ali num canto esquecida. E eu só vou lá quando eu preciso, quando eu tenho uma emergência. Mas existem pessoas que consideram que Jesus, ele é suficiente. E não importa qual seja a consequência, não importa qual seja a peleja, não importa qual seja a batalha, primeiro eu vou até Jesus. E o que Jesus mandar fazer, eu faço. O que Jesus determinar, eu cumpro. Porque Jesus, ele é suficiente na minha vida. E todas as demais coisas, elas vêm em segundo plano. Mas em primeiro lugar, eu busco a Jesus. Nessa noite eu já quero encerrar, te contar uma última história. Há um tempo atrás eu vi uma ministração que falava sobre a ressurreição de Lázaro. E o pastor, ele trouxe uma interpretação que eu havia percebido. E foi uma interpretação que falou muito ao meu coração. A Bíblia diz que Jesus, quando descobre que Lázaro, ele estava doente, ele vai até o encontro de Lázaro. Mas quando Jesus chega até aquela cidade, Lázaro já havia morrido. Quando Jesus chega lá, Marta, ela vai correndo até Jesus chorando e diz: Jesus, meu irmão, teu amigo Lázaro morreu. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, ele olha para Marta e fala: Marta, seu irmão vai viver. E Marta, ela olha e: sim, Senhor, eu sei. Meu irmão, ele vai ressuscitar no grande dia. Sem perceber, Marta, ela está diante de Jesus, diante do Filho de Deus, diante daquele que tinha autoridade sobre os céus e sobre a terra. E Marta pega toda essa autoridade de Jesus e joga no passado. Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E muitas vezes nós fazemos isso também. Se eu tivesse aceitado Jesus antes, minha vida seria diferente. Se eu tivesse tomado aquela decisão antes, minha vida seria diferente. Se eu tivesse feito isso antes, minha vida seria diferente. E a gente joga a autoridade de Jesus lá para trás, lá no passado. Ou fazemos como Marta: não, Senhor, eu sei, ele vai ressuscitar no grande dia, no futuro, distante, um futuro que ainda não aconteceu. Ah, Jesus, quando eu aceitar você como meu Salvador, a minha vida vai ser diferente. Ah, Jesus, quando eu verdadeiramente decidir fazer a tua obra, minha vida vai ser diferente. Não, Jesus, esse ano não. 2020 está parado, tem coronavírus, eu vou ficar onde eu estou. Mas ano que vem, quando o Brasil começar a andar, ah, Jesus, a minha vida vai ser diferente. E a gente pega a autoridade de Jesus lá para o futuro. Mas nessa noite eu quero te lembrar: a autoridade de Jesus, a autoridade do seu Deus, ela não se sujeita a condições humanas, ela não se sujeita ao tempo, ela não se sujeita às nossas limitações. Deus, ele tinha autoridade ontem, tem autoridade hoje e vai ter autoridade amanhã. O teu Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Não limite a autoridade do seu Deus na sua vida a fatores humanos, a condições humanas, a sua vontade. Deus, ele é Deus. A autoridade de Deus, ela não pode ser controlada. Deus, ele tem autoridade sobre as nossas vidas. E entenda nesta noite que você precisa tomar uma decisão. Se você vai seguir aquilo que Deus tem determinado para a igreja dele, ou se você vai seguir as suas próprias escolhas.
2020 não está parado. O ano continua acontecendo. As pessoas continuam precisando de Jesus. As almas continuam carentes. Não é um vírus que vai parar a igreja do Senhor. Não é um vírus que vai parar a obra de Deus. A obra continua viva. A obra continua forte. Talvez você não esteja vindo para o templo, mas você está na sua casa. Use o seu WhatsApp para falar de Deus. Use o seu Facebook para falar de Deus. Use o seu Instagram para falar de Deus. Compartilhe coisas construtivas para a obra de Deus. Você tem muito tempo agora. Eu acredito que boa parte de nós vamos estar em quarentena. Vamos estar em isolamento social. O que é que você tem feito nesse tempo? Quantos filmes você tem assistido? Mas quantos livros da Bíblia você tem lido? Quantas vezes você tem compartilhado um meme? Mas quantas vezes você tem compartilhado um versículo bíblico? O evangelismo, ele pode mudar. A forma de alcançar almas pode mudar. Isso está nas nossas mãos, de nós entendermos que é um tempo diferente, que é um momento diferente da igreja de Deus, se levantar de uma forma diferente, de evangelizar de uma forma diferente, de atingir pessoas diferentes. Então nessa noite eu quero te convidar a refletir sobre tudo isso e tomar uma decisão para a sua vida. Entenda que nunca é tarde para recomeçar. Enquanto o ministério de louvor adora o Senhor com mais um hino, eu te convido aonde você está a se colocar de pé e começar a falar com o seu Deus, a perguntar para o seu Deus quais são os planos que Ele tem para a sua vida, qual é o propósito que Ele tem para a sua vida, qual é o propósito que Ele tem para a igreja dEle, para que a obra de Deus ela não pare, para que a obra de Deus ela continue, não só através das nossas vidas, mas através da sua vida, através daquilo que você pode fazer para Deus, através daquilo que você pode ser para Deus. Então nessa noite onde você está, comece a falar, comece a adorar ao seu Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço,
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero lembrar a igreja que hoje nós estávamos entregando o cálice e o pão, para que você fizesse juntamente conosco a Santa Ceia na sua casa, sábado agora. Sábado, a partir das 8 horas, nós vamos estar transmitindo ao vivo a nossa Santa Ceia aqui na igreja. Eu te convido aonde você estiver, participar conosco. Se por algum motivo você não teve a oportunidade de vir até a igreja hoje, para pegar o cálice, para pegar o pão, entre em contato com algum de nós, da equipe pastoral, pastor Carlos, pastor Adeilton, presbítero Igor, presbítero Ender, presbítero Wesley, que nós vamos levar até onde você está. Entre em contato conosco, não perca esse momento de comunhão com Deus. Nós vamos estar todos juntos, mesmo que à distância, celebrando mais uma vez o sacrifício que Jesus fez lá naquela cruz, para que hoje todos nós estivéssemos aqui, com a oportunidade de sentir a sua presença, com a oportunidade de adorar o teu santo nome. Nessa noite eu te convido a se colocar de pé onde você estiver, abaixar sua cabeça e juntamente nós orarmos ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de celebrarmos e adorarmos o teu santo nome. Pai amado, que o Senhor venha trazer mudança em nossos corações. Pai amado, que o Senhor venha nos fazer entender quais os teus planos, os teus propósitos, não só para as nossas vidas, mas também para a tua igreja. Pai amado, que o Senhor possa alcançar cada um que está ouvindo esta ministração, que pôde presenciar este culto nesta noite. Pai amado, este culto nós sabemos que vai ficar gravado. Então, Pai amado, não importa o momento que essas pessoas estiverem ouvindo, não importa o momento que essas pessoas estiverem assistindo, que a sua presença possa se fazer real na vida deles. Que o Senhor possa, Pai amado, fazer na vida deles os teus planos. Pai amado, nós clamamos e pedimos que o Senhor possa interceder pela vida de cada um deles. Pai amado, que o Senhor possa continuar conservando a saúde, que o Senhor possa continuar protegendo. Pai amado, que tudo aquilo que o inimigo planejou contra a vida dos teus filhos venha cair por terra nesta noite, porque nós confiamos no sangue do teu santo Filho Jesus. Pai amado, que o Senhor possa cobrir a tua igreja debaixo das tuas mãos e nos livrar de toda a afronta do inimigo. É o que nós pedimos e clamamos, Senhor, em nome do teu santo Filho amado Jesus. Que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. E todo aquele que crê, diga amém.